Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Água, celebrado na última terça-feira, dia 22 de março. As maneiras como você deve tratar a água e as maneiras também de se preservá-la é o que você confere no Observações, que volta em instantes. Até já! O novo portal da Prefeitura de Pará de Minas está no ar. Veja notícias e serviços, fale com a ouvidoria, acompanhe o trabalho das secretarias e muito mais. Descubra o jeito mais rápido e fácil de saber tudo sobre a nossa cidade. Acesse parademinas.mg.gov.br, baixe o app e tenha a Prefeitura na palma da mão. Novo portal da Prefeitura. Pará de Minas, mais conectada com você. Prefeitura de Pará de Minas. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Você sabia que a água de chuva não deve ser lançada na rede de esgoto? Quando a água pluvial é direcionada para a rede coletora, dimensionada para receber apenas o esgoto doméstico, ocorre o aumento significativo no volume e as consequências são vazamentos em ruas e imóveis. Se a água da chuva da sua casa cai na rede de esgoto, regularize a situação. Águas de Pará de Minas, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37 3246 9702 ou 99669 1755.
Você sabia que 12% da água doce de todo o mundo está no Brasil, principalmente na região amazônica? Em contrapartida, muitas outras regiões não têm nem sequer água e esgoto tratados, o que não é o caso aqui de Pará de Minas. E hoje nós vamos falar então sobre o Dia Mundial da Água, celebrado na última terça-feira, dia 22 de março. E para falar sobre as maneiras de se preservar e tratar a água da maneira correta, a gente recebe aqui hoje a gerente de operações da concessionária Águas de Pará de Minas, Márcia Freiberg. Márcia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre esse dia especial que a gente realmente tem que comemorar e principalmente usar como conscientização, né? Primeiramente, a gente que agradece pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante, que é sempre bom a gente estar falando sobre esse tema, voltar ele ao assunto para as pessoas sempre refletirem e pensarem sobre ele. Então a gente agradece a oportunidade de estar aqui. Bom, Márcia, eu comecei agora o programa falando um dado muito importante, que foi com relação a essa questão de ter 12% da água doce de todo mundo centralizada aqui no Brasil. Mas hoje, como que você vê essa questão mundial? Hoje, muitos lugares, apesar de toda a industrialização, a globalização, tem muitos lugares que sofrem com a falta d'água e o tratamento adequado? Se a gente for olhar o cenário de água a nível mundial, é assim como no Brasil, a gente tem umas regiões que têm muita disponibilidade de água e outras regiões com a disponibilidade de água muito menor. Então no mundo também é assim, nós temos continentes e países com uma disponibilidade grande e às vezes pouco habitado, assim como a gente também tem países que tem uma população, uma demanda pela água muito alta, países muito populosos e são regiões mais secas, regiões que não têm tanta disponibilidade hídrica ali, sem a gente entrar no quesito de qualidade, só de disponibilidade de água doce, apesar do nosso planeta ser 97% de água, ser 97% da água, 70% de água, 97% da água disponível é salgada. Sendo que 3% dessa água é doce e 2,5% dessa água está na forma de geleiras. Então a gente tem 0,5% dessa água disponível na forma de água doce distribuídas pelo mundo. E 12%, igual você mencionou, estão no Brasil. O Brasil é um país abundante de água, nós somos uma população que está acostumada com ter água de fácil acesso, é uma água de muitas vezes boa qualidade, isso não se aplica em todos os locais. Mas aí a gente começa a entrar nesses outros pormenores que acho que a gente vai conversando ao longo do programa sobre a qualidade da água, essa questão de oferta e disponibilidade. E hoje, quais são os principais problemas que o mundo enfrenta justamente nessa questão do abastecimento de água e do tratamento correto dela? Eu acho que são dois assuntos, O primeiro é esse que eu comecei a mencionar, que é a questão da oferta e disponibilidade. Eu ter um local muito populoso, se a gente pegar no Brasil hoje a região Nordeste e a região Sudeste, se a gente pegar a faixa litorânea, são os locais mais populosos do Brasil e são os locais que a gente tem menos oferta, menos disponibilidade de água. Então esse é um primeiro fator. O segundo fator é em relação à qualidade da água, preservação da água, como é que está, tem tratamento de esgoto, não tem tratamento de esgoto, que a gente tem que pensar que a água que passa aqui por Pará de Minas, ela vai servir um outro município numa bacia mais à frente. Então a importância de ter o saneamento, de ter o tratamento do esgoto também nesse cenário de abastecimento público, Porque quando a gente fala em saneamento, a gente está falando em saúde pública. Agora, o que a gente tem visto também é que muitos países antigamente despejavam todos os seus dejetos ali nos cursos d'água, nos rios, nos ribeirões, até mesmo nos oceanos. E agora a atenção do mundo está voltada principalmente para as questões climáticas, mas também para essa questão do uso consciente da água, até mesmo dos recursos naturais que a própria natureza oferece, Isso. Hoje as pessoas estão falando mais da questão da preservação desse recurso hídrico, principalmente da crise hídrica de 2015 para cá, não só Minas Gerais, Pará de Minas teve uma crise hídrica acentuada, o estado de São Paulo passou por essa crise. Então as pessoas estão dando mais atenção, mais valor para o assunto. E a gente tem que mudar uma questão cultural. Igual você falou, as pessoas sempre jogavam seus dejetos no curso d'água. É natural porque é uma questão de colonização. As cidades vão sendo construídas às margens dos cursos d'água, dos ribeirões. Então, elas usavam essa água que estava ali próximo à casa e também devolviam seus rejeitos ali.
Então, a gente tem muito a caminhar em tratamento de esgoto, né, ainda no Brasil, tem muito a ser feito, e no tratamento na qualidade da água e a preservação desses recursos também. Entender a preservação do recurso de uma forma geral, não só do uso consciente na torneira, mas do que a gente pode fazer num contexto geral para preservar a água e manter a qualidade. Agora, a gente sabe também que muitas pessoas, né, jogam aí, igual a gente falou aqui agora, dejetos no cio e tudo mais, por achar que no mundo tem água abundante demais, mas como a gente acabou de dizer, a maioria é água salgada. Então comenta pra gente como que poderia-se um dia utilizar essa água salgada para o uso próprio, ou isso é muito caro, como que seria isso? Viabilidade técnica tem, é possível, mas igual você falou, é uma tecnologia muito cara. Principalmente para o Brasil, que é um país que está acostumado a ter essa disponibilidade da água, né? Os mananciais estão próximos, tem de uma certa abundância em grande parte do país. Hoje no mundo a gente já tem vários países que fazem processo de dessalinização da água. É um processo energético muito caro, né? Porque você tem uma demanda de energia muito grande para remover esse sal e poder tornar essa água potável. Possível mas é uma água de um valor muito oneroso. Então isso realmente é feito em locais muito áridos, em locais onde não tem disponibilidade hídrica mesmo. Daí a importância da gente tratar sobre essa conscientização, porque hoje em dia a gente sabe, né, que tudo está caro, né? A gente viu aí agora a questão do preço da gasolina, né, várias situações também, alimentos e por aí vai. Imagina se um dia faltar a água, isso também será muito mais caro do que hoje em dia é praticado, né? Com certeza. A gente tem que trabalhar, e eu falo assim, e ter essa consciência de que a gente tem um bem tão importante de fácil disponibilidade no Brasil. Olhando a cenário mundial, a água no Brasil é um recurso para a gente ter na nossa casa que não é caro igual muitos locais no mundo. Em muitos locais do mundo a água não é barata. As pessoas não têm esse uso em abundância da água porque ela é cara e ela não tem essa disponibilidade tão grande igual a gente tem no Brasil. E muitas das vezes ela não chega nem sequer tratada, né? Esse é um outro ponto, que é a questão tanto da qualidade dos mananciais que você vai captar essa água, como esses mananciais estão, que está relacionado à preservação desse manancial, não só de saneamento, mas por atividade de agricultura, industrial, né, desmatamento, e também a infraestrutura que aquele município vai ter, porque muitas vezes não tem nenhuma infraestrutura adequada para o tratamento da água, para enquadrar os padrões de potabilidade, e capacitação técnica, que é importante ter esse conjunto, né, de uma infraestrutura que tenha capacidade de tratar aquela água, né, e cada água tem uma necessidade, uma demanda específica de uma tecnologia, e os profissionais que trabalham com aquilo, que eles tenham capacidade técnica para poder conduzir o tratamento da forma adequada. Agora, hoje, o que demanda mais da água? É o consumo próprio mesmo da população ou são algumas outras situações, como, por exemplo, o próprio agronegócio ou outras situações como a pecuária? Como que funciona isso? Hoje a gente tem uma estimativa no Brasil que 70% do uso da água é para atividade de agricultura. Então, hoje, a grande volume de captação de água dos mananciais está para a agricultura, na casa aí de 22% para a indústria e 8% para o setor de água de uso doméstico, né? O uso municipal para abastecimento humano. Então, quando a gente fala em preservação, a gente tem que pensar como um todo. A gente vai pensar na preservação no uso consciente, né, do uso na nossa casa, da água, mas a gente tem que pensar em toda a cadeia. Os produtos que eu estou usando, eles têm uma cadeia que está pensando na redução do consumo de água. A gente vê muitos processos industriais que foram reduzindo a quantidade de água por unidade produzida ao longo do tempo, que é uma crescente demanda no setor, mas a gente tem que pensar como um todo, não só, né? É importante olhar para a nossa casa, mas a gente tem que estar sempre atento, e esse momento é para a gente discutir isso. Né? Às vezes as pessoas não têm noção do volume que é gasto de água para produzir 1 quilo de alimento, para produzir uma roupa, né? A roupa que a gente está usando gasta muita água. Né? Então, assim, a gente ter essa consciência de uma forma geral é muito importante. E a gente tem visto aí que os governos, né, não só o brasileiro, mas os governos a nível mundial, têm se preocupado aí com políticas públicas que incentivem justamente isso. Por exemplo, se você hoje gasta menos água, você vai ganhar um subsídio ali, ou então um desconto no imposto ali. Então, isso também favorece, claro, a preservação da água, né? Sim, as pessoas começam a dar um valor maior,
né? E eu acho que o primeiro ponto que elas começam a dar valor é quando começa a faltar ou começa a ter a dificuldade. Porque daí a gente fala, opa, não é tão abundante assim, né? E aí começa a dar aquela, fala, mas a água não está em todo lugar, por que está faltando? E aí a gente começa a discutir muito sobre isso. Então, eu falo que tudo que é mudança cultural, ela requer um tempo, né? E aí depende de como que isso vai sendo conduzido, mas mudança de cultura, ela demora. Então, no Brasil, a gente está acostumado com uma certa abundância. Muitos locais, igual eu falei, Sudeste principalmente, ele é diferente de uma região lá do Amazonas, do Norte, onde tem uma baixa densidade populacional e você tem uma mudança em água lá. As pessoas não têm por que ter um uso consciente, na cabeça delas não faz sentido, né? Diferente daqui, que a gente já passou por muita situação de escassez, inclusive o nosso município. Bom, e por falar em políticas públicas, como que está essa situação hoje em dia aqui no Brasil? Eu gosto muito de falar em políticas públicas porque é através da política ali que começa, né, a mudar, principalmente com campanhas e com atitudes e iniciativas, a atitude ali da população, né? Hoje o Brasil, os órgãos de fiscalização, os órgãos ambientais, principalmente na região Sudeste, eles estão trabalhando muito com essa questão para as concessionárias, eu acho que para os processos industriais também, cobrando nos processos de licenciamento esse uso consciente da água no processo produtivo, seja agrícola, seja industrial, seja para o consumo humano, né, seja para abastecimento público. Né? Por que você está tendo demanda de captar mais se você tem uma perda de água muito alta no sistema? Né? Hoje a gente falando em saneamento, em abastecimento público, a média no Brasil é de 40% da água que é distribuída, ela se perde antes de chegar na casa dos consumidores. Isso é uma média. Então, se eu estou falando isso, é porque tem algumas cidades que 70% da água, ela se perde no meio do caminho antes de chegar na casa das pessoas, seja por vazamento, por extravasamento de reservatórios, seja por ligações clandestinas também. Essa água não é medida e quando ela é usada, no caso de ligações clandestinas, ela é usada de maneira sem ter a questão do uso consciente, porque a pessoa não está pagando, ela não tem uma valoração daquilo ali. Né? Então, hoje no Brasil, a gente vê essa tendência, essa cobrança para que as empresas sejam de abastecimento público, indústrias, que elas tenham esse olhar para trabalhar essa redução de perdas, né? E no município a gente tem um trabalho muito bacana que é referência no Brasil. Bom, e por falar nesse trabalho que está sendo realizado aqui, a gente vai tratar sobre isso no próximo bloco do Observações. Não saia daí, nosso programa volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755. Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090.
Você sabia que a água de chuva não deve ser lançada na rede de esgoto? Quando a água pluvial é direcionada para a rede coletora, dimensionada para receber apenas o esgoto doméstico, ocorre o aumento significativo no volume e as consequências são vazamentos em ruas e imóveis. Se a água da chuva da sua casa cai na rede de esgoto, regularize a situação. Águas de Pará de Minas, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. O novo portal da Prefeitura de Pará de Minas está no ar. Veja notícias e serviços, fale com a ouvidoria, acompanhe o trabalho das secretarias e muito mais. Descubra o jeito mais rápido e fácil de saber tudo sobre a nossa cidade. Acesse parademinas.mg.gov.br, baixe o app e tenha a Prefeitura na palma da mão. Novo portal da Prefeitura. Pará de Minas mais conectada com você. Prefeitura de Pará de Minas. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. De volta com observações que hoje fala sobre o Dia Mundial da Água, celebrado no último dia 22 de março. E a gente também fala aí sobre as maneiras corretas de se preservar e tratar esse recurso tão importante para a nossa vida. Bom, Márcia, no primeiro bloco a gente deu uma introdução aí sobre as questões, os principais problemas em relação à água. Mas agora então falando sobre o dia da última terça-feira, dia 22 de março, sobre o Dia Mundial da Água, que foi criado aí pela ONU, a Organização das Nações Unidas. E é importante, realmente ter uma data como essa para incentivar não só as pessoas, mas também os governos, indústrias, agronegócio, enfim, todos em prol da conscientização e preservação desse recurso, Isso, é a gente ter uma data, para esse assunto específico, que é tão importante não só para nós brasileiros, mas como o mundo todo, tanto que é um tema tratado pela ONU, porque é um momento onde vai ser tratado esse tema nas escolas, as instituições vão tratar. A gente tem muitos eventos organizados tanto pelas prefeituras, pelos órgãos estaduais, que são para debater o tema. E quando a gente tem uma população que está mais ativa, que está falando sobre o tema, está se discutindo, isso pode ser mais cobrado dos políticos, dos governos, tanto municipal, estadual, federal, de que esse tema seja levado com importância, que ele seja relevante. Então, para que isso possa andar, é um processo de educação, de toda a população. Então, quando a população está consciente, está levando esse tema a sério, as coisas vão andando. Acho que é um reflexo, As coisas, uma coisa vai puxando a outra. Então, isso entra na nossa cultura. Então, a gente falar sobre a água, a gente ter um momento para falar sobre a água, tanto para as nossas crianças, para nós adultos, que precisamos acompanhar essa evolução sobre o tema da água, sobre a preservação, sobre a atualização dela no mundo. É muito importante. Bom, e agora a gente já falou sobre a nível mundial, as situações, os conflitos, mas agora então vamos focar aqui em Pará de Minas, que é onde vocês atuam lá da Água de Pará de Minas, desde 2015, quando vocês assumiram a responsabilidade por cuidar da água aqui da nossa cidade. A cidade já não sofre mais com a questão da escassez hídrica, que tanto castigou os paraminenses ali entre 2012, 2013, por aí vai até a saída da antiga concessionária. Hoje, como que está essa situação? Como que vocês estão mantendo abastecimento aqui do nosso município? Hoje, Pará de Minas, desde que nós assumimos, não teve mais problema com falta d'água.
né? Nós tivemos aí a obra do Rio Paraopeba, da captação do Rio Paraopeba, que foi feita em 5 meses, em 2015, na época da Assunção, que foi primordial para poder manter a oferta de água para o município, porque a gente sabe que os mananciais daqui não supriam a demanda da população, principalmente no período de estiagem, né? E mesmo a gente tendo esse investimento, essa obra recentemente, né, nós passamos aí em janeiro de 2019, com o acidente de Brumadinho, onde a gente perdeu essa captação do Rio Paraopeba, e aí a concessionária atuou muito rapidamente, juntamente com o Ministério Público e a Prefeitura, né, para acionar a Vale para que as medidas fossem reparadas. Tanto que o município de Pará de Minas foi o primeiro a assinar um termo de ajustamento de conduta com a Vale para poder reparar e não deixar a cidade que ficou sem água. E na época nós falávamos muito disso. É uma cidade que sofreu muito com a falta d'água. A população tem isso muito vivo. A população entende o que é falta. É diferente do município que nunca teve falta d'água, né? Então a gente viu reviver na população paraminense o medo, o pavor da falta d'água, que tinha demorado muito tempo para tirar. Porque no começo, quando a gente estava aqui, qualquer manutenção que às vezes tinha, as pessoas, se era na época da estiagem, as pessoas já achavam que viria um rodízio. E nós passamos aí 2 anos de obra da adutora do Rio Pará sem ter falta d'água, com o sistema emergencial que foi montado, né, foi proposto pela Água de Pará de Minas e foi executado pela Vale, né, tecnicamente nós que fizemos todas essas indicações na época, e a gente conseguiu, né, com esforço, conhecimento, já que a gente já tinha do sistema de distribuição, garantir até a entrega da adutora do Rio Pará o abastecimento da cidade. E isso foi feito utilizando postos artesianos e também outros afluentes aqui próximo a Pará de Minas, né? Isso, a gente reativou, né, assim que aconteceu, que a gente teve notícia, a gente saiu reativando os antigos postos, né, passamos mais de 48 horas com os procedimentos necessários para colocar eles em operação. E também foi feita uma captação emergencial do córrego dos Moreiras e do Cova Danta, que é próximo à captação do Rio Pará, onde a gente utilizou a adutora, né, do Rio Paraopeba, para poder trazer essa água de lá para cá. Então a gente utilizou essa infraestrutura que já tinha para captar essa água desse outro manancial também lá, que ficava próximo de 800 metros a 1 quilômetro de distância da adutora. Agora, e por falar no Rio Paraopeba, como que está a situação hoje em dia? Porque a gente sabe, né, que depois da tragédia de Brumadinho, que já completou 3 anos, desde aquele momento em que a lama já chegou aqui na barragem, na captação de Pará de Minas, a concessionária já não captou ali mais. Então, hoje, como que está a situação do rio? Vocês mantêm ali alguns estudos para ver se ele é possível ser utilizado novamente? Como que está isso? A gente tem os nossos estudos, desde quando aconteceu o acidente, a gente intensificou, né, esse monitoramento. Na época ele era 24 horas, com equipes se deslocando, vocês acompanharam, né, na época. Hoje a gente tem uma frequência de monitoramento, né, não igual da época, e a gente acompanha muito o posicionamento dos órgãos ambientais, porque hoje esse monitoramento ele está sendo feito pelo Estado, né, oficialmente a liberação ou não do Rio Paraopeba, ele é feito pelo Estado de Minas Gerais, né, junto com o Ministério da Agricultura, né, o IGAM, que é o Instituto das Águas, junto com o Ministério da Agricultura, que estão soltando os relatórios técnicos em conjunto sobre a qualidade da água. Então a gente mantém esse acompanhamento também, junto com esses órgãos fiscalizadores, né, que são os responsáveis e que fazem um acompanhamento de todo o trajeto do rio, não só desse ponto que afeta o nosso município. Agora, vale lembrar também que depois que houve, né, não só a questão de vocês assumirem os serviços aqui na cidade, mas também depois que aconteceu a questão lá de Brumadinho, houve também uma modernização de todo o parque hidrológico aqui de Pará de Minas. Então essa modernização foi importante também para que vocês mantivessem esse abastecimento em dia, né? Fundamental, né? Nós tivemos várias modernizações, né? Eu acho que é sempre bom falar que a gente tem um estudo que a gente fala que é a modelagem hidráulica. O que é essa modelagem hidráulica? É um estudo que faz uma simulação, né, computadorizada do abastecimento de todo o município. Então ela faz essa simulação para os dias atuais, como que o abastecimento da cidade hoje se comporta e faz os cenários a curto, médio e longo prazo. Então essa modelagem hidráulica ela vai apontar as obras de infraestrutura necessárias para acompanhar o crescimento do município. Então hoje nós temos na concessionária
o mapeamento de todos os empreendimentos e aonde tem o maior pico de crescimento de prédios, de unidades grandes, a gente consegue mapear aonde a cidade está crescendo e ali dentro dessa modelagem hidráulica, que ela é viva, ela vai apontando os investimentos necessários, seja de adutoras de água tratada, implantação de reservatório, para que a gente continue dando suporte para que o município possa crescer, né? Além da modernização da estação de tratamento de água, que também passou por várias melhorias. Hoje a gente tem um monitoramento da qualidade da água online, tanto da água bruta quanto da água tratada. Nós temos sondas que fazem o monitoramento ali de segundo em segundo da qualidade da água, alguns parâmetros de minuto em minuto, né, dependendo do tipo de tecnologia. Então essas são as melhorias, básicas que foram feitas, né, para a gente permitir que a cidade continue crescendo. E a gente não pode falar, igual eu falei assim, a gente estava falando, né, no bloco anterior das ações de governo, a gente não pode falar que uma cidade que passou por falta d'água, igual Pará de Minas, de ter uma perda de 40%. Quando nós assumimos aqui, não havia uma macromedição adequada, mas mesmo com essa macromedição adequada, a estimativa de perda de Pará de Minas era de 38%. Então você imagina, né, que uma fábrica produz 100 unidades de algum produto e que que ela só consegue entregar 60. Os outros 40 se perderam por algum, ou porque caíram do caminhão, ou porque foi furtado, ou por algum motivo assim. Então, Pará de Minas passou por um trabalho muito intenso de modernização, né, do seu sistema, de ações de controle do sistema de distribuição, de pressões do sistema de distribuição, para reduzir essa perda no município. Então, hoje, nós somos referência no Brasil. São poucos municípios que têm um índice de perda de 19,5%, igual ao município de Pará de Minas. Bom, e vale ressaltar que esse planejamento e essa modernização que vocês fizeram, muitas pessoas não sabem, outros municípios, principalmente de Minas, que estão tendo problemas aí com as suas próprias captações, têm vindo aqui na nossa cidade para conhecer a concessionária e o serviço, né, que está sendo feito aqui desde 2015. Isso. Hoje a gente recebe muitas visitas de outros municípios mineiros para conhecer o trabalho que foi feito, como funciona uma concessão privada, né? Como que é a relação de metas com o município, como que isso funciona, como essa dinâmica funciona e ver os resultados, né? A gente vê que muitos municípios ficam muito felizes em ver esse centro de controle de operações que nós temos aqui hoje no município de Pará de Minas. Ele não é um sistema muito usual para muitos municípios, mesmo até de concessões às vezes, né, privadas. É um sistema muito moderno a nível do saneamento. Então é um controle muito bacana que a gente tem. Os municípios têm nos procurado bastante, né, a gente recebe, sempre estamos de portas abertas, né, para receber as pessoas e mostrar o serviço que a gente tem feito aqui no município. Tá ok, Márcia, agora a gente vai para o nosso rápido intervalo e na volta a gente continua a falar aí sobre o Dia Mundial da Água e a preservação a esse recurso tão importante para a gente. Fique por aí, Observações volta em instantes, até já. Você sabia que a água de chuva não deve ser lançada na rede de esgoto? Quando a água pluvial é direcionada para a rede coletora, dimensionada para receber apenas o esgoto doméstico, ocorre o aumento significativo no volume e as consequências são vazamentos em ruas e imóveis. Se a água da chuva da sua casa cai na rede de esgoto, regularize a situação. Águas de Pará de Minas, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander.
Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37 3246 9702 ou 99669 1755. O novo portal da Prefeitura de Pará de Minas está no ar. Veja notícias e serviços, fale com a ouvidoria, acompanhe o trabalho das secretarias e muito mais. Descubra o jeito mais rápido e fácil de saber tudo sobre a nossa cidade. Acesse parademinas.mg.gov.br, baixe o app e tenha a Prefeitura na palma da mão. Novo portal da Prefeitura. Pará de Minas mais conectada com você. Prefeitura de Pará de Minas. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. De volta com observações que hoje fala sobre o Dia Mundial da Água e as maneiras corretas de você preservar e utilizar esse recurso tão importante. Bom, Márcia, a gente viu aí recentemente que a própria concessionária Águas de Pará de Minas tem feito algumas campanhas para justamente conscientizar a população paraminense, não só aqui da nossa cidade, mas também dos distritos. A gente teve aí a campanha Trata Óleo, que visava conscientizar as pessoas para não jogar aquele óleo de cozinha, aquela gordura no ralo abaixo da pia. A gente viu aí agora, tá tendo no nosso programa aí a campanha sobre a água da chuva, que muitas pessoas ligam, a calha até a rede de esgoto. Então, essas campanhas que vocês têm feito, vocês têm visto que tem surtido efeito? O efeito, a gente fala, quando a gente trabalha com educação ambiental, o efeito ele não é um efeito que dá um volume de imediato, é o que a gente fala de mudança de cultura. Então, tem aquelas pessoas que têm consciência, mas que às vezes não estão ali, estão no corre-corre do dia a dia e não é um assunto que se preocupa, E até que a pessoa tem um transtorno com aquilo, E daí ela passa a se preocupar. E tem muitas pessoas que não têm conhecimento, Fala assim, não, mas minha mãe sempre jogou o óleo na pia e nunca deu nada, Então, é para informar, para que as pessoas tenham informação dos danos que vão causar, O óleo na pia, o que vai causar? Eu sempre comparo a rede de esgoto ao nosso corpo humano, É como se a rede de esgoto fosse infartar. Vai criando uma crosta, na tubulação. É igual se a gente deixar uma panela com óleo de um dia para o outro, ela vai ficar esbranquiçada, vai criar uma camadinha ali. Essa gordura, ela vai esfriando ao longo do tempo e vai formando uma pedra e vai reduzindo a seção da tubulação, até que você vai ter uma obstrução, vai ter um extravasamento. Esse extravasamento, ele pode ser no ramal da ligação da casa da pessoa, gerando danos para o próprio morador,
ou não, muitas vezes não é nem ali na rua de onde ela mora, é mais para baixo. Isso vai gerando um acúmulo, depende de onde esse resíduo vai se depositando. Então, para que as pessoas tenham consciência, porque essa gordura junto com o lixo que é jogado, né? A gente fala o cotonete, o fio dental, o absorvente, enfim, esses são os resíduos básicos que as pessoas costumam jogar, fora os outros resíduos que a gente encontra de tudo na rede de esgoto hoje em dia, né? A gente chega na estação de tratamento de esgoto, desde pedaço de pano, roupa íntima, cachorro, né? A gente vê que às vezes a pessoa abriu um tampão na rua para jogar um cachorro, porque o cachorro não entra pela rede de esgoto, para que as pessoas se conscientizem porque a própria população é prejudicada. O extravasamento de esgoto, por mais que a gente tente ter uma resolução rápida, é um incômodo para quem está transitando, né? É questão de saúde pública e questão de qualidade da água, que a gente falou, a qualidade da água é um contexto, né? E a água de chuva é a mesma coisa. A rede de esgoto ela é projetada num diâmetro para transportar o esgoto. Quando chega esse volume de água de chuva muito grande, a rede não vai suportar, né? Então, às vezes, a própria pessoa vai ter um retorno dentro da residência dela. Então, são ações que a gente visa conscientizar as pessoas, que as pessoas, aos poucos, vão tendo essa consciência e vão mudando isso dentro das suas residências, para que nem elas e nem os seus vizinhos, a gente tem que pensar sempre em comunidade, não tenham transtornos. Agora, como que as pessoas devem cuidar da água no dia a dia? Porque a gente sabe que, isso aí há muito tempo as pessoas falam, escova dente, feche a torneira da pia, na hora de tomar banho, um banho mais rápido, né? A gente sabe que aquele banho mais quentinho, né? Principalmente no inverno, né? É mais gostoso. Até que agora no verão as pessoas andam mais rápido porque o chuveiro fica muito quente. Mas quais devem ser as principais ações que as pessoas que estão nos assistindo devem fazer em casa no dia a dia? Primeiro, para economizar água, né? Para o bolso ficar mais tranquilo e, claro, para o meio ambiente. Eu acho que vão dos temas gerais, igual a gente falou, desde conhecer a cadeia da água, o ciclo da água, de tudo que a gente consome, né? Igual a gente falou, e que quando a gente vai tendo conhecimento, a gente cobra de toda a cadeia que tenha um uso consciente, tanto dos produtos que são produzidos, quanto desses hábitos, né? A gente está tão cansado de falar, as pessoas sabem disso, mas quando é mudança cultural, não é do dia para a noite. Quando é mudança cultural, é devagarzinho. Então, se a pessoa já começar a ter o hábito de desligar a torneira na hora de escovar os dentes, eu tenho certeza que quando passou a estiar, o problema de escassez hídrica, todo mundo tinha essa preocupação. Depois, claro que isso tem que gerar um conforto para ter o uso da água de uma maneira que seja confortável para as pessoas. A gente tem que poder ter a nossa higiene de maneira confortável, mas também tendo essa consciência de não ter esse desperdício, de não ter esse uso não consciente que a gente fala. Não é não usar a água, mas é que ela seja consciente. É a questão do banho, é a questão, eu vou instalar uma descarga na minha casa, qual tipo de descarga que eu vou utilizar? Né? Que é uma das coisas que mais gastam água, né? Aquela de parede que gasta muito mais água, para ir para uma outra de caixinha. A gente buscar ir mudando em pequenos hábitos e vendo esse reflexo, inclusive, na conta, né? Bom, e o nosso prazo está acabando. E agora, quais são os canais de contato aí que a população pode estar entrando aí, falar com a Águas de Pará de Minas como um todo? Isso. A gente tem, deixa eu só pegar aqui, pode entrar pelo site, né, da Águas de Pará de Minas, que lá vão ter todos os nossos contatos, né? Nós temos o atendimento via chat, né, pelo site. Se você entrar lá, vai ter a mocinha, né, a Gabi, para atender pelo chat. Tem o número do nosso 0800, que é o 0800 737 0422. E nós também temos o atendimento via WhatsApp, né, que é o 21 972 11 8064. Né? Então, esses números estão todos lá no site da Águas de Pará de Minas. Quem quiser pode entrar lá, e hoje são vários canais de comunicação, né? Então a pessoa pode ligar no 0800, pode mandar mensagem no chat ou mensagem pelo WhatsApp. Ok, Márcia, obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes a Observações e obrigado a você que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Entre já em contato com este número que aparece aí na sua TV e faça já um contato comercial com a nossa equipe. Você que perdeu ou quer rever alguma Observações, é muito fácil. Vai lá no meu canal
canal do YouTube, se inscreva nele e fique por dentro de todas as novidades que surgirem por lá. Você que quer conferir aí os bastidores do Observações ou manter um contato com a gente também nas redes sociais, entre agora aí no seu celular, no Instagram e no Facebook e acompanhe as nossas redes, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!